feito aqui, por todo louvor, por toda adoração, porque é para o Senhor. Agora, Deus, é o momento em que nós vamos ouvir a Tua palavra através do Teu seminarista Lohan, do Teu servo, Pai. O Senhor já falou o coração dele e ele apenas estará transmitindo o Teu recado para nós. Que possamos estar com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor tem a nos falar nesta manhã. É a oração que te fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Você está feliz de estar na casa do Senhor nessa hora? Amém? Respira fundo aí no seu lugar assim, ó. Está sentindo esse cheirinho maravilhoso que está vindo lá de baixo de frango, o frango assado? Isso é um sinal de Deus muito claro para a sua vida. Não faça almoço no dia de hoje. Compre o frango. Abençoe a igreja. Abençoe essa casa que tanto te abençoa. Amém? Você está feliz mesmo? Amém? Eu estou muito feliz e muito empolgado com a palavra de hoje. Eu estou fui muito ministrado pelo que o Senhor falou ao meu coração. Se você puder, abra a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 1. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que já está aqui. Catalisadores. Muito obrigado aí, pessoal da mídia, Lacerda, pessoal sempre ajudando muito a fazer essas artes que ficam incríveis. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse termo, sobre esse tema, catalisadores. Deixa sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 1, versículo 11. Eu propositalmente pedi para não projetar o texto bíblico aqui, porque, como a irmã falou, que a gente está no mês da EBD, quem vem para a EBD, pelo menos tem que saber encontrar o texto bíblico, não é verdade? Então, se você está aqui no culto da manhã, você vai ficar, ou já participou de uma EBD, você vai saber encontrar aí. Então, pega a sua Bíblia aí no seu celular, pode ser na Bíblia de papel. Quero te incentivar a encontrar o texto bíblico aí no seu exemplar da Palavra de Deus. Êxodo capítulo 1, versículo 11. Deixa aberto aí, eu quero falar um pouquinho sobre o que é um catalisador, né? A gente vai entrar daqui a pouco mais especificamente no que é o termo, né? Porque é um termo químico, mas eu quero dizer primeiro que o catalisador é aquele que acelera processos. É um elemento que acelera processos. Resumindo, é isso. Mas nós, como cristãos, a proposta que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã é que nós precisamos ser cristãos, crentes, catalisadores, que aceleram processos. São aqueles que pegam funções que eram complexas, pegam aquelas tarefas que eram complexas, quando chega na tua mão, se torna simples, você resolve rápido. E aí, eu quero dar alguns exemplos aqui. Não sei quem é empresário, quem tem funcionário aí. Você contrata uma pessoa, você coloca lá na tua empresa. Ou você pode estar trabalhando numa empresa, está trabalhando num setor, chegou aquela pessoa ali em determinado setor. O que era antes difícil de acontecer no setor, uma coisa meio agarrada, o negócio não funcionava, começa a acontecer, começa a funcionar, começa a ir rápido, começa a ser mais ágil. Talvez seja você essa pessoa. Você foi um funcionário que foi contratado para exercer uma função em determinado setor e você acelera os processos. Você chega ali, você resolve tudo com praticidade, tem uma resposta rápida e efetiva para que as coisas funcionem. E o catalisador é essa pessoa que acelera. E aí, quero que você preste bastante atenção, eu não estou dizendo de pressa. Pressa é diferente de estar acelerado. O catalisador, ele não é apressado, ele acelera os processos. Quem aqui anda com alguém de carro, que a pessoa que está no banco do carona, geralmente os maridos vão passar por essa experiência, né, com mais afinco. E a esposa vira para você e fala assim: nossa, você está com pressa de quê? O que está acontecendo? Você está com pressa? Ou pode ser o contrário, né? Tem esposa que dirige rápido, tem esposa que anda ali, e às vezes a pessoa vira para você e fala assim: não, eu não estou com pressa, esse é o meu normal. Esse é o meu normal, eu estou andando assim porque a pessoa já é acelerada. Eu lembro de uma vez, uma experiência bem emocionante que eu tive. Teve um evento do Esperança Rio, em Arraial do Cabo.
e o pastor Davidson me deu uma leve carona na estrada, e eu fiquei com um pouquinho de medo, irmãos. Ele falou, é com emoção ou sem emoção? Eu falei, não, pastor, pode ir, eu quero viver um pouco mais e tal. E ele andou um pouquinho acelerado. Quem já andou de carro com o pastor Davidson sabe quando ele está acelerado 1000 graus, ele está daquele jeito. O Carlos só está assim, né? Mas é uma benção. Então, o catalisador é esse que acelera processos, né? E tem diversos exemplos que a gente pode dar. O crente, por natureza, ele já é acelerado. Ele já acelera os processos. Vou te provar. A Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Naquele grande e glorioso dia, no dia da volta de Jesus, todo joelho se dobrará diante de Jesus. Só que eu quero te fazer uma pergunta. Você já dobrou seu joelho diante de Jesus e confessou que Ele é o seu Senhor? Você já fez isso algum dia? Você já adiantou o processo. Você já fez. Não vou esperar aquele dia, eu faço agora. Eu não vou esperar chegar aquele dia. Eu reconheço agora que Jesus é Senhor da minha vida. Eu me dobro, eu me curvo diante dEle agora, eu faço isso agora. E não é pressa, é porque você já reconhece que é preciso fazer isso agora. Um outro exemplo, a oração que Jesus nos ensina a fazer. No finalzinho de Mateus capítulo 6, ele diz, assim na terra como no céu, porque eu quero viver a realidade do céu agora, aqui, na terra. O pastor Douglas fala uma coisa muito interessante, eu gosto muito disso que ele fala, que o ambiente mais parecido com o céu, aqui na terra, é a igreja. E aí talvez o primeiro pensamento de alguns seja, mas tem certeza? Porque tem uns irmãos tão difíceis, tem umas situações tão difíceis, tem algumas coisas que acontecem que não parece muito com o céu, não. É o ambiente mais parecido com o céu. Porque por mais que a gente tenha dificuldades aqui dentro, aqui a gente tem a oportunidade de se reconciliar. A gente tem a oportunidade de perdoar 70 vezes 7. A gente tem a oportunidade de sentir plenamente a presença do Espírito Santo. Não que você não sinta na sua casa, mas aqui é um ambiente propício para isso. Aqui é um ambiente que tem adoração, que tem louvor, tem palavra, tem tudo. É o que mais se parece com o céu. Então, a gente não espera chegar no céu, a gente quer viver essa realidade agora. Então, tem outro exemplo aqui para os irmãos. O profeta Isaías. O profeta Isaías é um exemplo de catalisador. Como é que ele profetiza a vinda de Jesus? Um menino vai nascer e um rei nos será dado. É isso que ele profetiza? É isso, gente? Sim ou não? Ih, meu Deus. Agora eu tive tendo o mesmo sentimento que houve em Carla Bonchipane. Quando a gente pergunta alguma coisa, os irmãos ficam assim, foi isso que o profeta Isaías profetizou, gente? Um menino vai nascer e um rei nos será dado? Foi isso que ele profetizou, sim ou não? Não, gente, meu Deus. O profeta Isaías profetizou, um menino nasceu e um rei nos foi dado. Ou seja, ele não estava dizendo que vai acontecer, já aconteceu. Para o profeta Isaías, ele já estava vendo como realidade. A palavra de Deus vai dizer que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, anote essa frase, o que para você é um futuro impossível, para Deus é um passado comprovado. O que para você ainda não faz muito sentido, o que para você ainda não chegou como algo concreto, para Deus já está comprovado, Deus já fez, já é certeza. Tem algo que eu ouvi há um tempo atrás e me marcou muito. Deus, quando Ele nos dá uma promessa, isso não é um tempo, isso se torna um lugar, já existe, já é real, nós só precisamos chegar lá. Então os catalisadores, eles são esses, que aceleram os processos, já estão vendo lá na frente, já sabem o que vai acontecer, porque Deus está colocando uma certeza no seu coração. Quem está entendendo essa palavra aqui? Amém? Êxodo capítulo 1, versículo 11, você está com a sua Bíblia aberta? Diz assim, estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas,
E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Só uma pausa aqui. Só para você entender o contexto, o povo hebreu estava como escravo no Egito, e nesse momento Faraó estava pesando a mão ali sobre eles, oprimindo cada vez mais eles, para que eles construíssem, né, as obras, as estruturas que Faraó precisava, e estava ali pesando a vida dos hebreus. Versículo 12 diz: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Quero fazer uma outra pausa aqui. Parece que o diabo não aprende que quanto mais ele oprime o crente, mais a gente prospera, mais a gente cresce, mais a gente avança. Há 4 anos atrás a gente passou por uma pandemia. Talvez você nem lembre mais disso, mas foi uma verdade, a gente passou por uma pandemia. O inimigo tentou parar a gente de diversas formas, e a igreja vem avançando, vem crescendo, vem expandindo cada vez mais. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? A gente não canta aqui o louvor à toa, os leões não pararam a igreja do Senhor, não caminhamos pelo que vemos, não caminhamos pelo que sentimos, caminhamos pela nossa fé no Senhor. Versículo 13: e os sujeitaram a cruel escravidão, tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras de Faraó. Queria fazer uma pausa aqui. Davi, vem cá. Vem cá. Lê essa parte para mim, por favor, com fé. Pega aí tua Bíblia. O que as parteiras responderam para Faraó? Em qual parte? Versículo 19. Calma aí. As parteiras responderam a Faraó: as mulheres herdeiras não são como egípcias. Espera aí. As mulheres hebreias não são como? Isso nos mostra o seguinte: que o crente é sempre diferente do ímpio. Você crê nisso? Você crê nisso? Você está entendendo essa palavra? Que as parteiras estavam dizendo, as parteiras de Faraó estavam dizendo: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Continua. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. As mulheres hebreias: eu te liguei para você me ajudar no parto. Quando chega, a criança já está no colo. Está fazendo mêsversário já. Já está ali, ó. Você chegou agora, já nasceu. Pode sentar, Davi. O que eu entendo com isso, meu irmão? Que muitas vezes Satanás vai tentar matar aqueles que são catalisadores. Vai tentar matar aqueles que vão acelerar os processos. Mas os sonhos que são gerados por Deus, eles nascem antes da tentativa de Satanás. De matar e de frear os sonhos de Deus na sua vida. Já nasceu aquilo que Deus prometeu. Já é real na tua vida, você já é um catalisador. Tem gente aqui com histórias de que sofreram tentativas de aborto, os pais tentaram abortar, as mães tentaram abortar, mas estão aqui para glorificar o nome do Senhor. Você é um catalisador para a honra e glória de Jesus. Amém? Amém? As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Você precisa entender isso, meu irmão. Você precisa tomar posse disso nessa manhã. Nós não somos como o mundo. Nós não vivemos de acordo com o padrão do mundo. Nós somos diferentes. E aqui eu não estou falando de algo físico.
é espiritual. Talvez está todo mundo reclamando lá no teu trabalho. Salário baixo, está pagando atrasado. Aí fica difícil de trabalhar assim. Não importa, você é diferente. Você não é como ímpio. Na tua faculdade, está todo mundo reclamando, está todo mundo colando, está todo mundo fazendo o que for. Não importa, você é diferente. Na tua família, seu pai, seu avô, seus tios são alcoólatras, mas você é diferente. Na sua família sempre tiveram casos de divórcio, mas você vai ser diferente. O crente não é como o ímpio. O crente é um catalisador, ele acelera processos. Ele mostra que é diferente. Ele muda os ambientes. O crente é aquele que, quando Deus gera algo em nós, Satanás tenta chegar para matar, e não tem como, porque já nasceu, já está ali, já está acontecendo. E é assim que precisamos ser, é assim que a gente precisa ser. Eu quero fazer você entender um pouquinho mais sobre esse termo, esse nome, catalisador. O que é um catalisador? Os homens vão conhecer mais aquela massinha Durepox, quem já ouviu falar? Mas algumas mulheres conhecem também, Durepox, que é uma massinha que você tem 2 elementos ali. Se você pegar um deles só, você dá na mão de uma criança, ela brinca como se fosse uma massinha, mas juntou um no outro, irmão, esquece, vai virar uma pedra, aquilo ali não solta nunca mais. Tem coisa que está presa com Durepox há anos e não solta. Você deve estar lembrando lá na tua casa, alguma coisa que você prendeu com Durepox e está preso até hoje. Tem uma massinha chamada também Iberê. Quem conhece essa massinha Iberê? Vem de muito material de construção, e aí vem de 2 elementos, a massa e o catalisador. E geralmente é 3 pinguinhos que você vai dar ali. E aí você chega lá, geralmente a gente perde, né? Que é um negocinho pequenininho. Aí você chega lá na loja de novo para comprar. Não, quero o catalisador que eu perdi. Vira uma pedra que não solta nunca mais. O catalisador, ele tem esse poder de acelerar os processos. Já falei sobre isso, mas tem um vídeo na internet, uns vídeos na internet que mostra, na prática, como funciona o catalisador. Em português se chama, é um nome engraçado, mas em português se chama pasta de dente de elefante. É engraçado. E aí resolveram fazer o recorde mundial. Eu posso te mostrar isso rapidinho, como é que funciona, porque eu achei muito interessante. A galera da mídia separou aí esse vídeo? Tudo certo? Áudio e vídeo aí? Presta atenção, a gente vai soltar o vídeo, mas você precisa entender. Essa é a função de um catalisador. É assim que um catalisador faz. Solta aí. In 3, 2, 1, go! Oh my God! Oh my God! Esse é um catalisador. É assim que o crente faz. Você chega, muda a história. Você chega, transforma. Você pode dar um aplauso a Jesus, porque você é um catalisador. Amém? Você crê nessa palavra, nessa manhã? Bate bem forte assim no seu peito. Eu sou um catalisador. Diz isso para você mesmo. Eu sou um catalisador. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, a PIB era uma, mas eu cheguei. Eu sou um catalisador. A sua família era uma, mas você chegou, você nasceu. O seu trabalho era um. Quem trabalha muito em obra, tem muito essa questão, né? Eu já trabalhei em obra também, irmão. É complicado. Eu trabalho em obra. Tem funcionário que rouba, peão que rouba as coisas, some material. Não é só na obra, vários setores. Mas vocês são catalisadores, vocês chegam e fazem a diferença. Você é um catalisador, Lindenberg. Você chega e faz a diferença, dá o exemplo. Eu quero ler com você, rapidamente, Gênesis capítulo 4, versículo 26.
Quem achou diz amém. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Só esse versículo, a Bíblia não diz que foi por causa de Enos, mas a Bíblia diz que Enos marcou a sua época. Porque quando ele nasceu, passou-se a invocar o nome do Senhor. É assim que acontece na vida de um catalisador. Você nasceu, você marcou a história. Você está aqui nesse mundo para marcar a história, para marcar essa geração, para marcar o que vai acontecer daqui para frente na tua família, para marcar o que vai acontecer daqui para frente nessa igreja. Ah, mas sempre aconteceu assim, sempre foi desse jeito, até você nascer. Você chegou, agora começa a ser diferente. Não porque é do seu jeito, não é porque é da sua forma de fazer, é porque Deus colocou um propósito na sua vida e você está aqui para cumprir esse propósito, no nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 17, versículo 6. Você pode abrir aí, por favor? Atos capítulo 17, versículo 6. Quem achou diz amém. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Esses são os discípulos, os apóstolos, chegando e pregando e fazendo a diferença, causando um alvoroço, causando uma diferença. E é assim que nós precisamos ser. Você precisa provocar o agir de Deus, você precisa ser um provocador, chegar num ambiente e causar diferença, fazer a diferença. Cheguei, agora aqui é diferente. Chegou numa roda de homens ali, acabou a piadinha imoral. Cheguei, agora eu estou dando o exemplo. Quero contar um breve testemunho, que agora, graças a Deus, é um testemunho. Eu não me orgulho muito disso, mas na minha época de escola, eu não dava bom testemunho como crente. E isso é ruim, isso é triste de dizer, porque na época de escola eu colava bastante, eu fazia um monte de coisa que não agrada a Deus e dava um péssimo testemunho, porque na hora que eu falava que era crente, o pessoal falava: você, Lohan, você é crente? Tá de brincadeira, né? E eu me envergonho disso. Mas tinha dias que eu vinha meio aleluiado do culto, né? Eu chegava todo crente, chegava muito crente. E teve um dia que, numa roda de conversa ali, tinha viralizado um vídeo de uma igreja fingindo um milagre, e eles estavam falando sobre isso, falando: é tudo assim mesmo, essas igrejas são tudo assim, eles fingem essas coisas não acontecem de verdade, essas coisas é tudo fajuto, não existe esse negócio de milagre não. Aí eu ouvi e entrei na roda, eu falei: não, isso é verdade sim. Tá de brincadeira. E aí tentaram, né? E aí, pelo meu péssimo testemunho, eu achei que não ia dar conta, mas eu falei: não posso me conter aqui não. Eu sei que eu dou um péssimo testemunho aqui, mas eu preciso falar do que Deus faz. Deus faz milagre sim, e eu sou o exemplo disso. Como é que tu vai falar que é mentira? Quando eu tinha 1 ano de idade, eu fui queimado por água fervente dos pés à cabeça. E hoje eu não tenho nenhuma marca. Eu sofri queimaduras de 3º e 4º grau. Deus me curou. Eu cheguei para eles e falei: e aí, é mentira ou não é? Cruzei os braços e fiquei esperando. Qual vai ser a tua resposta agora? Aí eles: é que com você é que... Comigo não, se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Aí ficou: não, é que, peraí e tal. E é assim, um catalisador tem que chegar no ambiente, tem que falar: Deus faz, Ele faz milagres hoje e sempre vai continuar fazendo. Deus fez um milagre na minha vida, Deus fez um milagre na minha família. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? A gente está virando uns crentes meio água de salsicha, um negócio meio, sabe, que não quer incomodar. Não posso falar porque vai incomodar, vai causar não, porque o Espírito Santo não me pediu para falar nada disso. Pediu sim, você precisa ser testemunha. Você precisa ser testemunha aonde você chegar. O problema é que a gente tem
muito dedo para manter a nossa reputação de pé, sabe? Vai chegar no ambiente, não quero criar nenhuma animosidade aqui com os meus amigos de trabalho, não quero criar nenhuma discussão com a minha família, porque a gente já discutiu com política nas eleições e está chegando outra, e você provavelmente vai discutir de novo, e eu oriento que não discuta, porque não vale a pena. Mas existem coisas que a gente precisa testemunhar. Eu não estou dizendo aqui de você ser o chato, mas você precisa ser testemunha. Está vendo as pessoas falarem mal do Evangelho, envergonharem o Evangelho, falar, esse negócio de crente aí é tudo bobeira, vocês estão indo para a igreja, olha os Bíblia, né? Antigamente o pessoal falava, chamava a gente de Bíblia, né? Olha os Bíblia indo para a igreja. Não, eu sou um catalisador, eu faço a diferença. O Deus que mudou a história da minha vida vai mudar a sua também, pode mudar a sua também. Quem está entendendo até aqui, amém? A palavra de Deus, para profeta, no hebraico ela tem uma raiz que diz, basicamente, que é um borbulhar, que a palavra de Deus está aqui dentro de você, borbulhando, é algo que você não consegue conter, você precisa falar, você precisa chegar no ambiente, precisa fazer a diferença, é onde você for. Talvez você seja aposentado, meu irmão, mas você vai comprar o teu legume da semana, você vai no mercado, entrou na fila do mercado, você precisa ser a diferença. O problema é que a gente está terceirizando algo que Deus colocou na mão de cada um. Não, eu vou esperar o próximo tema que o pastor Davidson vai trazer, para aí eu participar de algo que vai ter na igreja, para a gente fazer um projeto missionário, uma obra evangelística. Não, você precisa sim participar, mas no teu dia a dia, você precisa fazer a diferença, você precisa ser diferente, provocar ambientes propícios para serem facilitadores ali da presença de Deus. Você precisa provocar esses ambientes, para que as pessoas estejam ali atentas ao que Deus está fazendo na tua vida. Eu quero ler com os irmãos um texto, 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Deixa a sua Bíblia aberta, 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Eu já estou caminhando para o final já. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Deixa aberto aí, eu quero só te dar um contexto. Uma grande fome tinha assolado Israel, né? E aí, o rei estava em Samaria, que era a capital de Israel, e ele estava andando pelas muralhas, porque as muralhas não eram um muro, como a gente conhece hoje, era da largura de casas, e o rei estava andando pelas muralhas, e andando pelas muralhas, uma mulher encontra com ele, e diz assim, ó rei, me ajuda, me atende na minha petição. Se você puder, na sua casa, lê o capítulo 6, que é exatamente esse contexto que eu estou trazendo para os irmãos, é só para a gente acelerar. Uma mulher chega para o rei e fala, ó rei, me ajuda na minha angústia, na minha dificuldade, porque por conta dessa fome, eu e minha amiga, na semana passada, combinamos que, na semana passada, comeríamos o meu filho, e nessa semana, comeríamos o dela. Ó rei, estou muito chateada, me atende na minha angústia, porque comemos o meu filho e agora ela não quer dar o dela. O rei fica desolado, rasga as vestes. Então, ele procura, manda chamar o profeta, e aí o profeta diz para ele assim, olha, anota, pode anotar, porque ele profetiza, né? Assim, aí é o texto que a gente vai ler, o profeta diz, assim respondeu, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. Isso é muito barato, tá, meu irmão? Isso é muito barato, porque a pouca comida que tinha, ficava para a nobreza.
Só para os irmãos entenderem, o exército arameu tinha cercado Israel e impedia de chegar, né, a comida dentro da cidade. Então, a pouca comida que tinha dentro da cidade ficava para a nobreza. Então, Eliseu profetiza. Preste atenção no versículo 2. O oficial em cujo braço do rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que se abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Só uma pausa até aí, a gente vai continuar lendo. Preste atenção nisso. Quando Deus libera o crescimento, se você não se movimentar, você é atropelado pelo movimento de Deus. Presta atenção nisso. Deus pode estar fazendo uma grande obra ao seu redor, mas se você for como o chefe da guarda, como esse homem que duvidou, você vai ser atropelado. E eu quero dar um exemplo, irmãos, de algo que está acontecendo na nossa igreja, que talvez alguns não estejam percebendo, mas é uma ferramenta, é uma bênção, algo que está acontecendo, que são os pequenos grupos. Os pequenos grupos já têm acontecido nas casas, e tem pouco mais de um mês que a gente oficializou as multiplicações. Eu estava conversando com o pastor Douglas, acho que foi ontem, né, que a gente falou, de visitante nos pequenos grupos. Nós já recebemos 88 pessoas. Sabe quantos participantes tem desde o início da nossa multiplicação, desde todo esse processo, que começou basicamente em fevereiro? 369 pessoas participaram de um pequeno grupo. Você tem noção do que é isso? O crescimento que isso gera na nossa igreja? Você tem noção? E isso eu não estou falando, irmãos, de número, focado em número. A gente está pensando em número agora. Não, isso é bênção. É o evangelho chegando a mais pessoas. É o reino de Deus se expandindo. É o reino de Deus avançando. E você pode fazer parte disso. Você pode se integrar em um pequeno grupo. Não é coisa só de jovem, não. É algo que está crescendo. E daqui a pouco está chegando na sua casa. Você pode ser uma pessoa que vai levar um pequeno grupo para a sua casa. Nós temos pequenos grupos acontecendo ao longo da semana. Você pode procurar aí, falar comigo no final desse culto, falar com o pastor Douglas. Querer participar, irmãos, é uma bênção. Já não cabe mais ninguém na minha casa. Meu Deus, é uma loucura. Toda terça-feira a gente tem pequeno grupo lá. O Davi até postou uma foto, tem uma parede branca lá que a gente tira foto. Ele falou assim: enquanto tiver espaço na parede branca, tem espaço para você. No último, acho que foram 22 pessoas. Já deu 26 pessoas lá em casa. E tem que ficar assim, todo mundo quietinho, sem respirar. Mas é bênção. Já tiveram pessoas aceitando Jesus. Já tiveram pessoas decidindo o batismo. Já tiveram pessoas querendo ser discipuladas. Olha o evangelho de Deus avançando. Olha o evangelho do reino sendo pregado. Irmãos, eu não sei como isso chega no seu coração, mas isso aquece o meu coração de tal maneira que eu consigo já visualizar 2025, a gente com mais de 2 cultos aqui num domingo. Eu já consigo visualizar, porque vai ser tamanho, tanta gente. Nem sei se cabe tanta gente aqui para o que eu consigo visualizar. Eu não estou pensando em números, não sei se você consegue me entender, mas é o evangelho expandindo, o evangelho chegando, o evangelho entrando nas casas. Às vezes é uma dificuldade você conseguir trazer uma pessoa para a igreja, mas você consegue convidar ela para a sua casa. É muito mais fácil. Vamos lá em casa tomar um café. Chega lá, está tendo uma palavra. Chega lá, está tendo um louvor. A pessoa abre o coração, ela fala que precisa mudar. Já tiveram pessoas abandonando vícios no pequeno grupo. Essa é uma ferramenta que Deus tem nos dado. E tantas outras. Os evangelismos, o nada além do sangue, o dentro e fora, o CDR, tantas outras ferramentas, ferramenta de crescimento, os GCCs, a EBD é uma ferramenta de crescimento. Eu não venho para a EBD porque eu não gosto de acordar cedo. Vai ser atropelado, irmão. Quando você vê um adolescente te atropelando em conhecimento bíblico, você vai ficar com vergonha, você vai ser atropelado. E não é difícil de acontecer, tá?
Não é difícil. Eu quero continuar aqui o texto. Lê comigo, eu já estou partindo para o final. Versículo 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Qual foi a postura que eles tomaram aqui? Postura de catalisadores. Para eles é indiferente. Nós vamos morrer de uma maneira ou outra. Vamos adiantar o processo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá no acampamento dos arameus. E aí continua o texto. Versículo 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. Faz uma pausa aí rapidinho. O que você conhece na palavra de Deus que significa boas notícias? O Evangelho. O que chegou ali naquele lugar? O Evangelho. O Evangelho chegou. O Evangelho chegou. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Presta atenção. Aqueles leprosos olharam para aquela situação que estava diante deles e falaram: não é justo que a gente fique com tudo isso. Existe um povo lá naquela cidade passando fome. Nós precisamos levar uma boa notícia para eles. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não é justo você estar aqui nessa casa ouvindo pregações como nós ouvimos, ouvindo e adorando ao Senhor com louvores como esse que nós ouvimos, aprendendo em escolas bíblicas como nós aprendemos, tendo pastores como você tem, e não indo contar para outras pessoas o que você está vivendo aqui. Não é justo, irmão. Existem pessoas na sua casa passando fome espiritual. Existem pessoas na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, no curso, no preparatório, na sua escola, passando fome, com sede espiritual, e você está recebendo um alimento fresco. Não é justo, irmão. Você precisa levar uma boa notícia a essas pessoas. Você precisa ser um catalisador e fazer como esses leprosos. Adianta o processo. Você precisa ser aquele acelerado. Presta atenção, Deus não tem pressa, mas para Deus tudo é urgente. Deus tem urgência de fazer o Evangelho chegar a toda criatura. Faça como esses leprosos, adiante o processo, leve a boa notícia até as pessoas. Versículo 10. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, olha como o profeta profetizou: tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Lembra daquele oficial que tinha duvidado? Olha o que aconteceu. Mas quando o povo saiu, atropelou-o
junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia lhe dito, quando o rei foi à sua casa. Os leprosos admitiram essa postura, uma postura catalisadora, uma postura que adianta o processo, uma postura que muda a história. Você precisa hoje tomar essa postura de alguém que vai adiantar o processo. Irmão, essa não é uma palavra que você vai ouvir e no final vai falar assim: amém, que palavra legal, que bom que eu me alimentei dessa palavra nessa manhã. Não, isso precisa mudar o seu coração, precisa mudar a sua postura, precisa gerar algo aí dentro do seu coração. A gente está muito anestesiado, a gente precisa sair daqui despertado nessa manhã. O Senhor precisa te chacoalhar com essa palavra, com essa verdade nessa manhã. Você chegar, sair por aquelas portas, para fazer a diferença, para mudar a sua realidade. Quantas vezes você já ouviu uma palavra assim, que te impulsiona, que te encoraja, que te chacoalha para você fazer a diferença na sua casa, onde quer que você esteja, mas muitas vezes a sua postura é uma postura como de quem dorme, e muitos até literalmente dormem durante o culto, porque já se acostumaram com esse ambiente, está tão confortável. Mas eu quero te provocar, irmão, eu quero te provocar, para que você faça a diferença na sua realidade, no contexto onde você está inserido. Amém? Quantos recebem essa palavra? Amém? Existem alguns textos aqui que eu quero, um último texto que eu quero ler com os irmãos, mas algo que eu queria lembrar. Toda vez que Deus envia crescimento, toda vez que Deus manda um grande crescimento para uma determinada região, duas coisas podem acontecer: um grande envio ou perseguição. Quero dar alguns exemplos. Em Babel eles tinham uma determinação de Deus: vocês precisam se multiplicar. Eles se juntaram, Deus foi lá e tirou todo mundo, perseguiu eles e espalhou todo mundo pela terra. Em Atos, quando Jesus manda os discípulos permanecerem em Jerusalém, até que viesse sobre eles poder do alto, desceu sobre eles o Espírito Santo, o que eles fizeram? Nada, eles ficaram lá. A Bíblia vai dizer que veio sobre eles grande perseguição, então eles se espalharam. O Evangelho só chegou até a mim, até você, porque houve uma grande perseguição. De duas a uma: ou Deus vai mandar um grande envio, ou nós seremos enviados, ou nós seremos perseguidos. Geralmente a nossa postura, depois que Deus manda um crescimento, é de se acomodar. Então por isso que vem a perseguição muitas vezes, para nos chacoalhar, para nos movimentar. Muitos de nós pensamos: ah, meu Deus, a perseguição é algo ruim. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar, a iniquidade, por conta da iniquidade, muita coisa vai ficar ruim, mas o crescimento vai ser igual. O crescimento, a expansão do Evangelho, a Bíblia vai dizer que aquele que está sujo, suje-se mais, mas o que está limpo, limpe-se mais. Vai ficar igual à medida. Mas nós precisamos permanecer, irmãos. Nós precisamos avançar. Talvez você esteja pensando: mas eu sou um novo convertido. Talvez você esteja pensando: ah, eu estou na igreja há tanto tempo, mas eu nunca tive esse ímpeto. Essas coisas é para pastor, essas coisas é para quem tem chamado de liderança. Não, irmãos. Não, irmãos. Esse chamado é para todos nós. Eu quero lembrar de uma situação que acontecia há um tempo atrás. Muitas mães faziam isso. Eu lembro porque eu vi isso acontecer. Graças a Deus eu não vejo mais. As meninas, quando ficavam mocinhas, as mães chegavam para as amigas e diziam: olha, ficou mocinha. E aí a menina ficava cheia de vergonha: para, mãe, para, por favor, que vergonha. Isso acontecia muito. Os irmãos sabem que isso acontecia. Ficava mocinha, e aí a menina ficava cheia de vergonha. Aquela criança de muitas vezes 13 anos tinha maturidade intelectual? Não.
Tinha maturidade emocional? Não. Tinha maturidade financeira? Não. Mas a primeira coisa que amadureceu nela foi a capacidade de gerar. Foi a capacidade de gerar, mesmo sem ela ter maturidade para outras coisas. Assim é na vida do crente. A primeira coisa que amadurece na gente é a capacidade de gerar. E o crente que não está gerando nada, ele está adoecendo. Lohan, mas eu não sei pregar, eu não sei da Bíblia, eu não conheço nenhum texto bíblico, eu não sei nenhum versículo, eu estou chegando agora. Eu estou na igreja há muitos anos, mas eu não sei muito da Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa. Para gerar, você não precisa. Você não precisa. Você pode chegar para alguém e falar assim: cara, eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei que eu orei por você a noite toda. E Deus mandou te dizer, você precisa aceitar Jesus. Hoje, é urgente. Isso você pode fazer. Isso você pode fazer. Sabe, irmãos, de verdade, o que convence não é a quantidade de tempo que você está na igreja. Não são os anos que você está na casa de Deus. São quantas pessoas você conseguiu gerar. Me mostra os seus discípulos. Me mostra quem você gerou. Se Deus está nos mandando um crescimento, se Deus não está nos provocando nessa manhã, nos fazendo ter uma postura catalisadora, nos fazendo ter essa mentalidade de quem acelera os processos, você não pode ser aquele que fica parado na cadeira, esperando algo acontecer. Começa a gerar e olha, é um risco. As mulheres sabem, e eu digo isso com muito carinho e zelo, que é um risco gerar depois de uma certa idade. Tem um risco, a gravidez se torna arriscada. Para o crente também é assim. Se torna arriscado gerar depois de muito tempo, sendo esse crente de banco, esse crente religioso muitas vezes, porque corre o risco de você ficar muito mais atrofiado, não saber mais como cuidar de um neném ali no evangelho, um bebê no evangelho. Corre o risco de você não saber mais como cuidar de alguém. Eu lembro quando o pastor Douglas falou para a gente começar na juventude os pequenos grupos, e eu falei, eu quero, mas eu estou com medo, porque ao longo de toda a minha vida eu fui crente da porta para dentro. Montar um evento eu vou saber fazer, preparar uma palavra eu vou saber fazer, uma pregação para crente, ok, mas eu ficava com medo. E se um não crente me perguntar tal coisa? Porque eu estava muito acostumado com esse ambiente, irmão. Se a gente fica longe do ambiente que as pessoas não conhecem a Jesus, a gente fica atrofiado, a gente não sabe mais como gerar. Você não precisa de conhecimento teológico, você não precisa de argumento, você não precisa de nada disso, você precisa do poder de Deus. Você precisa do poder de Deus. Com o tempo, você vai conhecendo a palavra, e não precisa ser negligente com isso. Mas você precisa do poder de Deus. Você sabe fechar o seu olho, você sabe orar, é isso que você precisa. Você sabe falar, não, olha só, eu não sei muito bem, mas vem para cá, vamos aqui, fecha o olho comigo, Jesus vai fazer na tua vida, Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai mudar a tua casa, assim como Ele mudou a minha, eu posso orar por você. Eu não sei muito bem o que dizer aqui da palavra, mas eu sei que eu posso orar por você. Quantos estão entendendo essa palavra? Quantos recebem essa palavra nessa manhã? É o tempo, igreja, da gente começar a se mover, começar a gerar, começar a gerar. Por último, eu quero ler um texto aqui para a gente ir orar. Lucas capítulo 4, versículo 16. Davi, vem cá rapidinho, estou te explorando hoje. Você vai abrir em Isaías capítulo 61. Só o Davi vai abrir em Isaías 61. Lucas capítulo 4, versículo 16. Quem achou diz amém? Diz assim: ele foi a Nazaré. Quem? Jesus, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. O texto que eu vou ler aqui é o texto que o Davi vai ler também. Então,
Lê para a gente aqui, Isaías capítulo 61, versículo 1. Calma aí, a Bíblia não está abrindo. Esse é o problema. Travou aqui o telefone do varão. Isaías. Calma aí. Isaías 61. Escuta bem. Aí, ó, já foi. Isaías 61. O Espírito do Soberano, Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Só até aí. Preste atenção, o mesmo texto que o Davi leu, Jesus leu aqui na sinagoga. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga, e todos tinham os olhos fitos nele. Davi, volta aqui. Cadê o texto que você leu? Pega ali com o pastor. Já conseguiu aqui? Esse final, versículo 19. Perdão, Isaías 61. E anunciar o ano da graça. Mas qual versículo? O varão está perdido hoje, igreja. Isaías 61. Para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Me parece que falta alguma coisa quando Jesus leu esse texto. Jesus leu e proclamar o ano da graça do Senhor. Pegou o livro que estava diante dele e fechou. Sabe o que eu entendo com isso? Jesus sabia que o dia da vingança do Senhor chegaria, mas ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. Ah, porque essa juventude está perdida. Ah, porque o mundo está perdido. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O ano da graça é hoje. O ano da graça é agora. Não é o ano da vingança ainda. A vingança vai chegar. Deus vai fazer. Jesus vai voltar. Vai cumprir toda a sua palavra. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de resgatar aquele que está perdido. Ainda dá tempo de você chegar naquele que está vivendo oprimido pelas drogas, aquele que está vivendo debaixo de depressão. Ainda dá tempo de você anunciar o ano da graça do Senhor. Ainda é tempo. Quantos creem nessa palavra? Diz um amém bem forte aí no seu lugar. O ano da vingança ainda não chegou. Nós estamos debaixo da bondade. Portanto, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você que quer tomar essa postura hoje de um catalisador, eu quero orar com você rapidamente. Se coloca de pé aí no seu lugar. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um catalisador. Senhor, eis-me aqui. Debaixo dessa palavra eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Cante isso para Jesus. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração.
Transforma-nos conforme a sua palavra, Senhor. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Quantos querem ser aqueles como catalisadores nessa manhã? Diga, usa-me, Senhor. Erga suas mãos para Ele e clame. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo, Senhor. Eu quero ser flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado. Quantos querem ser usados? Ora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Sabe, diante disso que você cantou nessa hora, eu sei que você está aqui e você ama o Senhor. Eu sei que você está aqui que você quer agradar ao Senhor. Mas diante disso você precisa fazer um compromisso. Aqueles que são casados e têm a sua aliança no seu dedo, essa aliança não demonstra o amor que você sente pela pessoa que está com você. Essa aliança demonstra o compromisso que você tem com ela. Nessa manhã, você que sentiu que o Espírito Santo tocou no seu coração, você não precisa demonstrar o seu amor para Ele. Nessa manhã você precisa demonstrar o seu compromisso. Diante do Senhor você precisa assumir um compromisso. Senhor, eu quero ser um catalisador. Eu quero fazer a diferença na minha casa, na faculdade, no trabalho, onde quer que eu esteja, nas ruas onde eu passar. Eu quero te convidar aqui à frente para orar por você rapidamente. Eu não vou insistir muito, porque o nosso tempo já passou. Mas você que quer receber uma oração nesse momento, e você quer firmar diante do Senhor um compromisso, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Não importa o que vão pensar, eis-me aqui. Eu quero a partir de hoje assumir uma postura catalisadora. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Enquanto nós vamos louvar, vem aqui à frente. Faça isso, mas faça isso rápido. Vem para os braços do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero ter um compromisso diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Assuma essa postura nessa manhã. Uma postura de um catalisador. Aleluia. Sonda-me. Sonda-me, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu sou um catalisador. Eu quero ser aquele que acelera os processos. Se você é essa pessoa, corre para os braços do Pai e diga, Senhor, eu quero ser. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E enche-me. Aleluia, Senhor. Se ache só a ti. Usa-me. Usa-me, Senhor. Erga sua voz a Ele nessa hora. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Eu quero ser, Senhor, no deserto, como flecha que acerta. Eu quero ser usado da maneira em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, aqui está o seu povo. Você pode fechar os seus olhos nesse lugar? Aqui está o seu povo, Senhor. Estamos diante da sua presença firmando um compromisso a partir de hoje. Não existe mais desculpa. Não tem mais porquê.
ter vergonha, ter medo de anunciar o Evangelho, de fazer a diferença onde quer que eu chegue. Senhor, muitos estão aqui diante da sua presença, firmando um compromisso, Senhor. Estamos aqui dizendo, Senhor, nós queremos ser aqueles que aceleram os processos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Eis-nos aqui. Nos capacita, nos unge. Nos unge para isso. Nos unge para isso, Senhor. Derrama autoridade sobre as nossas vidas, Senhor. Para que possamos transformar os ambientes. Para que possamos acelerar os processos. Fazer muito mais pessoas chegarem até a Ti, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, assim nós oramos. E Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Você pode dar um aplauso a Jesus aí no seu lugar. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. E diga assim: você é um catalisador. Você é chamado e escolhido pelo Senhor. Amém. Pastor Douglas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e de uma forma especial, com cada um dos irmãos que se reúnem aqui nessa manhã. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Convida ela para estar na tua turma na EBD. Convida ela